Olá, gente, bom dia, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui que é para a gente passar algumas orientações gerais aí para todos que estão envolvidos na pregação da palavra, na liturgia da igreja. Então, achei melhor fazer desse modo, porque aí a gente já deixa registrado esse vídeo até para o futuro. A gente já tem essas informações aqui para direcionar para novos líderes, novas pessoas que vão estar envolvidos aí com esse ministério, que é um grande privilégio, um grande privilégio. Deus nos chama para pregar a sua palavra, para ensinar a sua palavra. E aqueles que estão ali na liturgia, Deus os chama para conduzir este momento de culto ao Deus eterno, ao Deus vivo. Então esse é um grande privilégio que deve trazer alegria ao nosso coração e que deve trazer também assim um temor no nosso coração, porque nós estamos ali com essa grande responsabilidade. E isso é um convite, é um desafio para que cada vez mais a nossa vida esteja no altar, para que cada vez mais a nossa vida esteja diante de Deus, para saber o que Ele deseja falar através de nós. A gente pode, com o tempo, desenvolver uma técnica, desenvolver uma prática com esse tipo de coisa. Hoje a internet está aí à disposição para que a gente busque muitas informações de forma muito rápida. Mas o grande desafio que eu e vocês, que nós temos, é parar para ouvirmos a voz de Deus e perguntarmos: Deus, o que o Senhor quer falar à comunidade? O que o Senhor quer dizer ao coração da comunidade nesse período de tempo? O que o Senhor quer falar através dessa liturgia, através desses textos, através desta organização de momentos litúrgicos? Usa a minha vida, sabe? Então, esse é um grande desafio. Eu quero ler aqui alguns desafios que as pessoas que têm que têm esse ministério devem enfrentar, devem encarar. Então, em Timóteo 2:4, versículo 2, Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. E aí, nesse capítulo deste livro aqui, muito bonito, Amado Timóteo, né, que são orientações para pastores, né, mas que se aplicam muito bem a todas as pessoas que querem viver o evangelho, que querem pregar a palavra. Então, ele fala aqui 10 coisas que aqueles que manejam a palavra, ensinam a palavra, devem ter. Vou falar de forma rápida, apenas citando. Em primeiro lugar, para pregar a palavra de Deus, você precisa estar convencido de que ela realmente é a palavra de Deus. É chegar naquele momento e saber: essa palavra é poderosa para curar, para transformar, para libertar. Foi assim no meu chamado, né? Eu me lembro, estava lá em Atibaia, e o que realmente tocou meu coração não foi uma pregação, não foi um louvor naquele momento. O que tocou profundamente o meu coração foi um sujeito que no cantinho do palco se levantou, abriu a Bíblia e leu Atos 20:24. E aquela palavra veio como uma flecha aqui dentro. Mudou a minha história até os dias de hoje. Então, crer que a palavra de Deus é de fato poderosa. Segundo, para pregar a palavra de Deus, você precisa ser implacável consigo mesmo, permitindo que ela fale, né? Deixar a palavra dizer, deixar a palavra mostrar aquilo que ela realmente quer dizer. Às vezes Deus vai direcionar um texto que vai ser forte, que vai ser difícil para nós, que talvez vai ser forte para a comunidade, mas se Deus está direcionando assim, se a gente percebe que é aquilo que Deus deseja falar, que a gente possa estar atento a isso. Terceiro lugar, para pregar a palavra de Deus, você precisa manter em mente que seu tema principal é a graça redentora de Deus aos pecadores. Isso é muito importante. Ixi, aqui tá o agito aqui com o Natan. Mas vamos lá, a ideia é essa daqui mesmo. Terceiro lugar, então, ter em mente que o tema principal é a graça redentora de Deus. Às vezes, a gente pode
correr o risco de pregar, de falar, de trazer muitas mensagens, mas é importante que de algum modo a gente esteja sempre amarrando aquilo que a gente vai falar com a cruz de Cristo, com a redenção em Jesus Cristo. Isso é muito importante. Quarto lugar, para pregar a palavra você precisa estudar diligentemente. Então é uma grande oportunidade aí quem vai pregar, quem vai estar na liturgia, de dedicar um tempo especial no estudo daquele texto, daquela palavra, né, daqueles temas ali. Isso é muito legal. Quarto. Quinto lugar, você precisa ter um tema claro que seja apoiado por argumentos igualmente claros. Então é importante isso, você trazer uma clareza naquilo que você deseja falar, né? Uma clareza de ideias, né? Clareza de temas. Sexto lugar, você precisa utilizar uma linguagem que o seu povo seja capaz de compreender. Então a gente está ali na comunidade, uma linguagem que todos vão compreender. Sétimo lugar, você precisa empregar os elementos de persuasão, né? O que é isso? É você utilizar a mensagem contextualizada para quem está ouvindo. Então, que a gente possa nesse ponto aqui usar até estratégias de comunicação, de tornar aquilo que a gente quer falar mais claro. Podemos utilizar dinâmicas, podemos utilizar recursos visuais. Aqui entra num tema que eu ia falar mais à frente, já vou antecipar, a criatividade, né? Então, se eu vou falar, por exemplo, de gratidão, eu posso usar algum vídeo, eu posso colocar alguma imagem, posso fazer alguma dinâmica, contar alguma história, uma ilustração. São recursos, né, para comunicar aquilo que está no nosso coração. Oitavo lugar, você precisa confiar que Deus usa a sua palavra para realizar a sua obra. Não é a nossa habilidade, né? Eu falei antes aqui de recursos e tudo mais, mas não é a nossa habilidade, não são os nossos dons, não é a nossa retórica, não é isso que faz a diferença, né? O que faz diferença é a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida nessa hora. Não basta termos o Espírito, é necessário sermos cheios do Espírito. E isso é a maior diferença que pode acontecer. Né? Nono lugar, você precisa orar bem. Né? Para pregar bem, você precisa orar bem. Olha que interessante aqui. Meus anos de ministério me convenceram de que a verdadeira pregação é algo difícil, mas a oração genuína é mais difícil ainda. Então, que diante dessa grande responsabilidade que Deus nos dá, que a gente possa se curvar diante do trono de Deus, reconhecendo a nossa finitude, reconhecendo a nossa limitação e a nossa necessidade absoluta dele para a gente fazer essa obra. Que realmente, através da oração, que através ali da vida no altar, que a gente possa nesses momentos aí sermos usados poderosamente por Deus. Gente, uma manhã dessa de domingo, uma palavra lida, uma reflexão dada ali na liturgia, na mensagem, muda a vida da pessoa para sempre e para toda a eternidade. Olha que privilégio e que responsabilidade que nós temos. Nós não temos ideia do que acontece no mundo espiritual. A gente não sabe a luta espiritual que acontece ao longo da semana para aquele momento, né, do culto, onde as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. O Richard Baxter ele fala assim, pregando como um moribundo para outros moribundos, sem a certeza de pregar novamente. Como se fosse a última palavra, como se fosse a última liturgia que você vai oferecer para alguém ou que alguém vai ouvir. Já pensou? Que responsabilidade. Talvez ali vai ser a última oportunidade que alguém pode ouvir da palavra. Enfim, não sabemos, mas que no nosso coração tenha essa convicção, essa certeza. E para terminar, não, é 9. É isso.
para terminar essa frase. Durante toda a semana, estas pessoas ouvem o que milhares de vozes da sociedade têm a dizer. Porém, agora elas vieram à igreja para descobrir o que Deus tem a dizer. E Deus vai querer nos usar para isso. Então, gente, que Deus nos abençoe nessa linda tarefa de comunicarmos o Evangelho e de conduzirmos a comunidade no momento de oração, de louvor, de adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, como é que vai ser como que a gente pode pensar nessa dinâmica aí da liturgia, especialmente falando agora? Quem está na liturgia tem o desafio de conduzir os momentos litúrgicos. Lembrando, gente, a liturgia não é uma mini pregação, não é isso, né? A liturgia é o momento em que a pessoa vai conduzir os momentos litúrgicos. Então, anota aí os momentos litúrgicos, né? Os momentos do culto. Anota aí. Então, nós temos o convite à adoração, é um convite, né? É um convite à adoração, é um momento de chamar a comunidade para estar diante de Deus, é o momento ali de conduzir as pessoas e de ajudar a direcionar a mente, o coração das pessoas para o trono de Deus. Então, esse desafio aí. A Carlinha está passando aqui, engatinhando aqui atrás, olha lá. Brincando, amor, pode passar, não tem problema não. Então, convite à adoração, gente. Convite à adoração é um momento litúrgico. Outro momento litúrgico aqui é a confissão, que é o momento do quebrantamento, o momento da reflexão pessoal, o momento de uma análise, né? Que Deus nos convida a fazer isso também. Anota aí, momento da gratidão. Importante que num culto a Deus a gente expresse a nossa gratidão, né? Pelos seus atributos, por aquilo que Ele é e pelas suas ações, por aquilo que Ele faz também. Outro momento litúrgico é o momento da intercessão, né? Em que a gente não vai focar em nós, mas a gente vai focar em outras pessoas também. A gente vai focar em outras pessoas. E assim, no momento da intercessão, nós podemos orar, né, por vários temas, pelos enfermos, orar pela própria igreja, ministérios, liderança, membros, né? Podemos ter esse momento da intercessão focado nas missões transculturais, nas missões locais, nos missionários, no nosso país, nas autoridades, momento de intercessão. Temos o momento da adoração através do dízimo e das ofertas também. Então, o momento do dízimo no nosso culto tem sido após a primeira canção do louvor. Às vezes, o próprio ou a Gi ou o Mateus está conduzindo esse momento, mas eu creio que seria interessante quem está na liturgia volta nesse momento e conduz essa hora do dízimo, né? E o louvor continua ali, para não parar, pode continuar no instrumental. Então veja que é um momento rápido, não é um momento de se alongar muito, mas é um momento de trazer às vezes ali uma palavra, um desafio para o pessoal, um breve testemunho, enquanto o louvor está no fundo, mantendo um instrumental para não perder essa dinâmica, né? Eu acho que vai ficar bacana assim. Deixo aqui até essa questão, se vocês acham melhor ou não nessa questão, depois a gente pode analisar, mas eu acho que pode ficar interessante aí. Então esses são os momentos litúrgicos. Assim, pelo nosso tempo reduzido, fica difícil a gente contemplar todos esses momentos ali nesse momento da liturgia, porque como que tem sido a divisão do tempo do culto? O culto está começando 10h15, está indo até 11h45, né? Então, começando pontualmente, pessoal, pontualmente, né? Tenho buscado começar o culto pontualmente, né? Para isso a diaconia já joga o povo para dentro, a gente solta o vídeo lá com a contagem regressiva, que é para o pessoal se organizar, e 10h15 a gente começa o nosso culto. É importante
que todos estejam preparados, aliás, que todos estejam direcionando, pensando sobre isso, tá? Todos os ministérios atentos, questão de horário, né? Porque aí, se toda a liderança deu ali 10 e 12, né? Todo mundo já vai entrando, vai começar, vai facilitar para a gente começar esse culto no horário. Que é importante, por causa do horário, por causa do almoço, a gente precisa ser assim, eu creio que a gente precisa ser rigoroso aí no começo e no término, né? Para terminar, começando 11h15 e a gente está terminando ali 11h30, 11h45, né? E aí a gente tem dividido assim esse horário, 10h15, né? Tem 15 minutos para 15 minutos para liturgia, depois meia hora para o louvor, depois meia hora da palavra, né? Nisso daí a gente acaba 11h30, né? Às vezes passa um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa é a ideia. A gente pode trabalhar com esse tempo aí, porque o pessoal precisa sair, preparar o almoço, tem toda essa dinâmica, né? Então, gente, 15 minutos para a liturgia, meia hora para o louvor, meia hora para a palavra, a gente consegue fazer a gente consegue fazer a dinâmica desse culto aí. Então, não creio que não vai dar para contemplar todos esses momentos litúrgicos, né? Mas você pode escolher aqui entre um ou dois, né? Às vezes Deus conduziu aquele dia, não, eu quero trabalhar um tema da confissão e da intercessão, bacana, né? Eu quero trabalhar o tema da gratidão e da confissão, tudo bem. Gratidão e intercessão, tá? Aí você fala, não, hoje eu quero trabalhar só esse tema aqui da gratidão e de uma forma um pouquinho diferente. Vou trazer um vídeo, vou trazer alguma dinâmica, é possível também, né? Mas coloque então isso, escreva isso, tenha esse controle, esse esboço de como que vai ser essa liturgia, né? Para cada momento litúrgico você escolhe ali um texto, uma referência. Vou falar da gratidão, vamos ler esse texto, né? Depois vai vir uma oração. Aí depois dessa oração você pode passar para o outro momento. Você fala, gente, agora vamos passar para um outro momento importante, que é o momento da intercessão. Vamos olhar menos para nós, vamos olhar mais para o próximo, tal. E aí olha só o que diz o texto tal. Você tem um outro texto ali para fundamentar aquele momento litúrgico, né? Não é uma pregação sobre o texto, não é uma reflexão longa. É ali algumas palavras para sustentar esse momento litúrgico. Assim a gente tem uma liturgia contemplando essa liturgia contemplando mais momentos aí, né? Mais expressões da nossa relação com Deus, né? Que são muito importantes. Eu creio que é isso, gente, né? Qualquer coisa, manda uma dúvida aí para a gente ir interagindo, né? A gente vai conversando nesse ponto aí, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe. E a escala eu já mandei aqui para vocês. Eu fiz uma lista de transmissão e cada um recebeu a sua escala. Não podendo estar na escala, não precisa me procurar, tá? Procura o próximo da lista, troca e aí, beleza, tá resolvido aí, tá bom? E vai conduzindo aí cada um, né, imprime a escala, coloca aí na geladeira e tal, para não ter nenhuma surpresa, tá? Então cada um se prepara antes aí. Se for usar um pendrive, um vídeo, um slide, alguma coisa, chega bem antes para testar, para colocar, para evitar aquela ansiedade na hora do culto, tá bom? E eu creio que é isso, tá bom? Deus abençoe e que Deus nos fortaleça. Vamos orar por isso, por esse ano e pelos nossos encontros aí, tá bom? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou para essa tarefa
tão nobre, tão especial de compartilhar a tua palavra e de alguma forma conduzir o povo, a comunidade, num momento de louvor e de adoração. Ó Deus, tudo isso é porque o Senhor é digno. O Senhor é digno, ó Pai, de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. O Senhor é digno das nossas vidas. E nós queremos nos encontrar ali semanalmente como igreja para celebrar o teu amor, o teu poder, celebrar a salvação que o Senhor nos deu gratuitamente. E queremos fazer isso com excelência, Senhor, com excelência. Queremos, ó Deus, que nosso encontro ali seja realmente o melhor para Ti, porque o Senhor deu o seu melhor, que foi o Teu Filho na cruz. Queremos Te oferecer o melhor, Pai. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então é isso. Vamos oferecer aí, preparar os nossos encontros de adoração ao nosso Deus com excelência. Fazer o melhor, né? Vamos orar sobre isso, vamos clamar e falar: Deus, o Senhor é digno do nosso melhor, da melhor pregação, da melhor organização litúrgica, do melhor espaço litúrgico, né? Que a gente possa cuidar disso, tá bom? Deus abençoe a todos e obrigado aí por ver o videozinho. Aqui a gente tem os direcionamentos aí para esse ano e para o pessoal, para todos aí, tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.